Olá você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, beleza? Como é que tá? Eu sou o professor Bruno Lira e eu tô aqui para a gente continuar nosso curso de Direito Administrativo, especificamente tópico de serviços públicos. Falando sobre concessão de serviço público ainda, pessoal, nós vamos tratar como são as formas de extinção da concessão de serviço público. Como que é o contrato de concessão ou permissão de serviço público, como ele vai ser extinto, tá? Vamos entender como é que vai ser, como é que vai funcionar essa extinção. Tem um macetezinho que reproduz exatamente as formas de extinção da lei. A Lei 8987 traz 6 formas de extinção. E tem esse macetezinho para você não esquecer na hora da sua prova. Ora, as formas de extinção do contrato de concessão são o arface. É alface, só que é o alface lá do interiorzão, né? Em vez do interiorzão falar alface, fala arface. Lá no interiorzão a gente fala alface, não alface, tá bom? Mas é apenas para tentar te ajudar a entender melhor aqui como é que funciona e a lembrar os institutos de extinção do contrato de concessão. Formas de extinção do contrato de concessão. Faltou concessão aqui. Gente, primeiro, anulação. Olha só. A anulação do contrato de concessão vai ocorrer por motivo de ilegalidade originária. Como assim, professor? O contrato administrativo de concessão ele já nasceu ilegal. Existe um vício de legalidade originário nesse contrato. Então ele já foi construído de maneira irregular. Então a gente vai buscar uma anulação desse contrato administrativo, tá? É importante, desse contrato de concessão. É importante entender também, gente, que o vício na licitação induz o vício no contrato. Então, se houve uma ilegalidade lá atrás no procedimento licitatório, essa legalidade da licitação, ela induz também a ilegalidade do contrato de concessão. Então, faz com que o contrato de concessão se torne ilegal, ensejando a sua anulação. Então, anulação, motivo, ilegalidade originária. Rescisão. Gente, essa rescisão aqui é uma rescisão judicial, ou seja, é uma rescisão do contrato determinada pelo Poder Judiciário. E essa rescisão judicial, gente, ela é de iniciativa da concessionária, por questão de inadimplemento do poder concedente. Como assim, professor? Ora, o poder concedente, gente, ele descumpriu uma regra contratual. Ele descumpriu uma cláusula contratual, incorreu em uma das situações da lei que nós vamos falar aqui, e por esse motivo ele se tornou inadimplente, o poder público, o poder concedente se tornou inadimplente, beleza. Quando o poder público se torna inadimplente, o particular, que é essa concessionária, ela tem um poder de fazer uma rescisão unilateral do contrato? Resposta não. Só quem pode fazer rescisão unilateral é o poder público, que eu vou ver com você já já, é o poder concedente. Mas o particular não pode fazer uma rescisão unilateral. O que resta para ela? Entrar com ação judicial. Entrar com ação judicial solicitando a rescisão do contrato de concessão em virtude de inadimplemento do poder concedente. Do contratante aqui no caso, beleza? Então, a rescisão judicial só acontece quando o poder público é inadimplente e aí o particular tem a iniciativa de entrar com ação judicial solicitando a rescisão. Falência ou extinção. Gente, a falência ou extinção é quando há o desaparecimento do sujeito. Desaparecimento do sujeito. Como assim, professor? Gente, a administração pública contratou uma concessionária. Essa concessionária, ela, por algum motivo, se for empresa, pessoa física, pessoa jurídica, perdão, essa concessionária entrou em falência. Entrou em processo de falência. Ou simplesmente foi extinta. Deram baixa no CNPJ da empresa. Ora, se a empresa faliu, gente, ou se a empresa foi extinta, ela não existe mais. Se ela não existe mais, como é que o contrato vai continuar existindo? Se a pessoa jurídica, que era concessionária de serviço público,
ou consórcio empresa, enfim. Se a pessoa jurídica que era contratada pelo poder público, pelo poder concedente, para prestar o serviço público, é uma parte do contrato, né? Então o contrato, ele funciona da seguinte forma. Eu tenho o poder concedente e a concessionária na relação contratual. Se a concessionária é extinta, a administração pública não vai ficar sozinha no contrato. Ela não vai ficar sozinha no contrato. Então o contrato ele é extinto por desaparecimento do sujeito, ou seja, por falência ou extinção da pessoa jurídica. Beleza? Nós temos aqui também o advento do termo contratual. Gente, advento do termo contratual é quando eu tenho no contrato de concessão, a gente sabe que o contrato de concessão ele tem que ter um prazo determinado, né? Então, o advento do termo contratual é o que nós podemos chamar de extinção, natural do contrato. Extinção natural. Por quê, professor? Porque o contrato é extinto pelo decurso do tempo, porque ele atingiu o prazo determinado previsto no contrato. Vamos lá, o contrato para determinado serviço público tem um prazo de 30 anos. Terminou 30 anos, acabou. Terminou 30 anos, o contrato vai ser extinto. Por quê, professor? É porque houve alguma irregularidade? Não. É porque a empresa foi extinta? Não. É porque o contrato ele conseguiu atingir seu objetivo. Ele conseguiu atingir seu objetivo e chegou no seu prazo final. Ele tem que ser extinto. Tudo bem? Então, o advento do termo é quando há sucesso no contrato de concessão. Ele consegue atingir o seu termo final e por isso ele vai acabar, porque não tem mais prazo. O prazo determinado do contrato foi encerrado. Pessoal, a caducidade e a encampação, ambas são formas de rescisão. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Ambas são formas de rescisão unilateral do contrato. Unilateral do contrato. Ambas, tá? Isso quer dizer o seguinte, que na caducidade ou na encampação, é a própria administração pública aqui, eu enfatizo, lembra que eu te falei agora há pouco? A concessionária não tem o poder de fazer rescisão unilateral, só quem tem o poder de fazer rescisão unilateral é o poder público, é o poder concedente. Então, na rescisão unilateral, seja por caducidade ou por encampação, o poder concedente ele tem o poder, ele tem a possibilidade de extinguir o contrato administrativo sem precisar entrar com ação judicial, sem precisar de prévia autorização do Poder Judiciário e sem precisar da concordância da empresa contratada, da concessionária. Não precisa. É uma rescisão unilateral. E eu tenho a caducidade e encampação. Na caducidade, meus amigos, é porque há algum tipo de inadimplemento. Inadimplemento da concessionária. Como assim, professor? Ora, a concessionária praticou um ato irregular dentro do contrato de concessão. A própria concessionária, dentro do contrato de concessão, ela foi inadimplente. Ela descumpriu uma regra contratual. E aí o poder público pode declarar a caducidade do contrato. Tá? Já a encampação, não, gente. A encampação é a rescisão unilateral do contrato por motivo de interesse público. Motivo de interesse público. Ou seja, a administração pública ela não tem mais interesse na manutenção desse contrato de concessão. Ela vai lá e faz a encampação. Tem alguns detalhes sobre eles que eu vou adiantar alguns e depois a gente vai tratar em alguns parágrafos que eu vou ver com você aqui. Mas enfim, a encampação ela gera direito à indenização prévia por perdas e danos. Perdas e danos. Se ela causar danos, se essa indenização vier a causar danos, tem que ser calculada, se essa encampação vier a causar danos, tem que ser calculada a indenização prévia de perda e danos e indenização pelos bens irreversíveis, que eu vou explicar já já para você o que é. Bens irreversíveis. Por que tem que pagar a indenização, professor, por perdas e danos? Porque aqui não houve culpa nenhuma do particular. O particular está tudo certo. O contrato foi extinto por motivos alheios à vontade e ao serviço do particular. Já a caducidade, gente, ela só gera direito à indenização, que não é prévia, é posterior, mas só gera direito à indenização pelos bens irreversíveis. Então, vou até colocar a observação. Não gera indenização por perdas e danos.
Por que não, professor? Porque na caducidade o particular tem culpa no cartório, né, gente? Na caducidade, o contrato ele é extinto porque o particular descumpriu uma regra contratual. Então é uma espécie de punição também. Ele não recebe indenização nenhuma por perdas e danos. Recebe indenização apenas no caso de bens reversíveis, que eu vou falar com você o que é. Já já. Tudo bem? A encampação ainda tem mais. Na encampação, tem que ter autorização em lei. Autorização legislativa específica. Tem que ter autorização em lei específica para a encampação ser feita. Porque a encampação, gente, é muito grave, porque é um motivo de interesse público. Então, ora, eu vou extinguir o contrato de concessão que está andando bem, está sendo desenvolvido de maneira correta, mas mesmo assim eu vou extinguir e vou. Então, tem que ter uma autorização em lei para o legislativo entender se realmente é necessária essa encampação. Na caducidade, não preciso de autorização em lei, mas eu preciso de um processo administrativo específico garantido contraditório pela defesa para a empresa. Tudo bem? Beleza? Então, essas daqui são as formas de extinção do contrato de concessão de serviço público. Quem quiser tirar um print, aproveite a oportunidade para a gente avançar no nosso conteúdo. Avançando aqui, pessoal, veja o que diz o artigo 35, parágrafo 1º. Ele traz um ponto muito interessante para a gente conversar aqui. Ele diz assim, ó: extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e no contrato. Acabou a concessão foi extinta. Retorna ao poder concedente os bens reversíveis. Você pensa, o que são bens reversíveis? Pessoal, bens reversíveis são bens que são essenciais para a prestação do serviço público e que esses bens estavam de posse ou até de propriedade da empresa concessionária. Esses bens serão revertidos para o poder público. Então funciona, pessoal, essa reversão dos bens funciona da seguinte forma. O poder público, ele contratou a concessionária. Aí a concessionária, por exemplo, ela, para executar o serviço, ela teve um investimento aí de 5 milhões de reais em bens. 5 milhões de reais ela gastou para adquirir os bens. Beleza. Esses bens, se forem bens essenciais para a prestação do serviço, sem os quais não tem como o poder público prestar o serviço, esses bens serão revertidos para o patrimônio público. Olha que interessante. Então, extinta a concessão, retorna ao poder concedente todos os bens reversíveis. Por qual objetivo? Manutenção da continuidade do serviço. Ora, se os bens não forem revertidos, como é que o poder público vai prestar o serviço? Lembra, gente, que quando há a extinção do contrato de concessão, a responsabilidade pela execução do serviço ela volta para o poder concedente. Lembra que a gente falou que na concessão funciona da seguinte forma: a titularidade permanece com o poder concedente e a responsabilidade pela execução vai para a concessionária. Mas extinta a concessão, essa responsabilidade da execução volta para o poder concedente. E o poder concedente passa a ser responsável pela titularidade da execução. Ele não pode deixar o serviço parar. Ah, professor, mas nem foi feita ainda uma nova licitação para escolher uma nova empresa concessionária. Não importa. Então, é o poder concedente que tem que executar aquele serviço. O poder concedente, para que o serviço não paralise, o poder concedente vai assumir o serviço. E para assumir o serviço, gente, ele tem que ter esses bens aqui, ó. Ele tem que ter os bens. São bens essenciais à prestação do serviço. Então, como é que ele não vai ter os bens? Ah, é energia elétrica, é o poste. São os postes que estão nas ruas, a fiação. Tudo isso é bem. Ah, são os carros dos eletricistas que fazem a manutenção. Tudo isso é bem. São as maquininhas da leitura, que o leiturista vai lá fazer a leitura. Tudo isso é bem. Então, esses bens essenciais para a prestação de serviço, eles vão ser revertidos ao patrimônio do poder público assim que é extinta a concessão. O artigo 36 diz assim, ó: a reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido. A reversão funciona da seguinte forma, gente. Vamos supor, a empresa gastou 5 milhões de reais em bens, beleza? Ok. Vamos supor que ela prestou o serviço durante 20 anos. Exemplo. Durante esses 20 anos, ela oferiu lucro. E aqui, presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção no que eu vou te falar. Lucro é diferente de receita, tá? Quando eu falo lucro, é a receita menos a despesa. A receita é o que entra, a despesa é o que sai.
e lucro é o que sobra. Então, vamos falar de lucro? Vamos supor, gente, que durante esses 20 anos, essa empresa ela teve de lucro líquido, depois de pagar todo mundo, pagar todas as despesas, funcionários, tudo. Durante os 20 anos, ela teve 10 milhões de reais em lucro. Exemplo, tá? 10 milhões de reais em lucro. O que é que você deve analisar aqui? Veja, ela gastou 5 milhões dos bens que vão ser revertidos, mas ela teve 10 milhões de lucro. Tá tudo certo. Os bens vão ser revertidos e o poder público não precisa pagar nenhuma indenização. Por quê, professor? Porque o lucro que ela teve ultrapassou o valor do investimento desses bens que ela fez. Esse investimento que vai ser revertido para a administração de bens móveis ou imóveis, esse investimento que ela fez foi de 5 milhões, foi. Esse investimento ela vai perder, não vai? Vai, porque vai para o Estado. Mas o Estado só precisa pagar a indenização se ela não tiver conseguido amortizar esse valor pelo lucro que ela oferiu. Então, se ela oferiu um lucro de 10 milhões, ultrapassou o valor que ela investiu inicialmente, está tudo certo. Está tudo certo, ela não precisa indenizar nada. Tudo bem? Beleza? Então, isso. Agora vamos outro exemplo. Ela teve 1 milhão de lucro, professor. Durante os 20 anos ela só teve 1 milhão de reais em lucro. Aí o que é que o poder público tem que fazer? Reverte 5 milhões de bens e o poder público paga a diferença. Nesse caso, o poder público vai pagar uma indenização de 4 milhões de reais. Essa indenização, meus amigos, dos bens reversíveis, ela deve ser paga tanto na caducidade, como na encampação, como no advento do termo, não importa. Houve reversão, independentemente da forma de extinção do contrato, houve reversão, aí tem que ter a indenização pelos bens reversíveis, se o lucro não tiver ultrapassado o valor dos bens. É o que diz aqui, ó, a reversão no advento do termo contratual, face-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido. Beleza? Tranquilo? Ok. Parágrafo 2º do artigo 35 diz assim, ó, extinta a concessão, haverá imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários. É o que a gente conversou. Extinguiu o contrato, extinguiu. E aí, o serviço público vai parar de ser prestado? Não pode, né, gente? Tem a continuidade do serviço público. Então, extinguiu o contrato, extinguiu. Então, o serviço público automaticamente passa para a responsabilidade do poder público, do poder concedente. Haverá imediata assunção do serviço pelo poder concedente. A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização pelo poder concedente de todos os bens reversíveis. A gente acabou de falar sobre a reversão dos bens, né? Então, quando é promovida essa assunção do serviço público pelo poder concedente, essa simples assunção já autoriza que o poder concedente ocupe as instalações que eram da empresa contratada, instalações, utilização de todos os bens reversíveis, tá? Nos casos previstos do inciso 1 e 2, inciso 1 e 2, pessoal, falar do advento do termo, coloquei já aqui, e da encampação. Então, nos casos previstos nos incisos 1 e 2 deste artigo, o poder concedente, antecipando-se a extinção do contrato, veja que nesses dois casos, tanto no advento do termo como na encampação, são as duas únicas formas de extinção que existe uma previsibilidade do poder público. Advento do termo, o poder público sabe que o contrato vai ser extinto quando chegar no prazo final, então ele tem uma previsibilidade. Na encampação também, por quê? Porque é uma extinção por questões de interesse público. É o poder público que faz a extinção por interesse público, então não tem urgência. Existe uma previsibilidade, ele analisa interesse público, diferente da caducidade, que é o poder público que faz. Mas tem uma certa urgência porque é questão de ilegalidade, de inadimplemento, né? Mas a encampação não. Como é motivo de interesse público, então existe uma certa previsibilidade. Então, tanto no advento do termo como na encampação, o poder concedente vai se antecipar à extinção da concessão e vai proceder os levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária, na forma do artigo 36 e 37. E o artigo 36, ele fala dessa indenização da reversão, né? Então, sim, nós vamos ter sim essa indenização que é calculada e paga previamente, né? É isso que ele diz aqui, ó. É isso que ele diz aqui. Nos casos previstos no inciso 1 e 3, advento do termo encampação, como há uma certa previsibilidade, então o poder público vai se antecipar à extinção e vai determinar a avaliação e levantamento do valor indenizatório
dos montantes da indenização que será devida à concessionária. Então ele já avalia, já vê quanto é que vai ser a indenização a ser paga. Considera-se encampação, aqui ele traz o conceito da encampação, tá, gente? Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo de concessão, no meio do prazo, por motivo de interesse público apenas, mediante lei autorizativa específica e após o prévio pagamento de indenização, na forma do artigo anterior. Lembra que a gente falou? Tem que ter indenização na encampação. E essa indenização é por perdas e danos, além da indenização pela reversão, tá? Além da indenização pela reversão. Perceba, gente, que essa indenização que ele traz aqui, do artigo 37, é uma prévia indenização, é perdas e danos. Diferente do artigo 36, que prevê uma indenização, aqui, ó. Mas essa indenização do artigo 36 é pela reversão. Então se liga. A indenização do artigo 36 pela reversão cabe tanto na encampação, na caducidade ou qualquer outra forma de extinção. Mas a indenização do artigo 37 é uma indenização de perdas e danos, que é uma indenização prévia e cabe apenas na encampação. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarreterá a critério do poder concedente, declaração de caducidade da concessão ou aplicação de sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do artigo 27, e as normas convencionadas entre as partes. Então, a caducidade, como a gente já conversou, é pela inexecução total ou parcial do contrato pela concessionária, ou seja, inadimplemento da concessionária. Parágrafo 1º diz que a caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando? Então ele vai dizer aqui, gente, quando é que vai existir essa inexecução total ou parcial? Quando é que o inadimplemento da contratada dá ensejo à caducidade? Quando o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço deficiente, inadequado, quando a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão, descumpre a norma do contrato, quando a concessionária paralisa o serviço ou concorre para tanto, salvo as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior. Então a concessionária descontinuou o serviço, paralisou o serviço. Se não foi uma justificativa legal, caso fortuito ou força maior também, aí é um motivo para caducidade. Quando a concessionária perde as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação de serviço. Ele não está mantendo mais o serviço sendo prestado de maneira adequada. E a gente viu lá no início de concessão, como é que o serviço tem que ficar adequado, né? Quais são os princípios que deve obedecer. Mas aqui a concessionária perde as condições para o serviço se manter adequado. Então, caducidade. Quando a concessionária não cumpre as penalidades impostas por infrações nos devidos prazos. Praticou infração, o poder público aplicou a penalidade, ela não cumpre. Caducidade. Quando a concessionária não atende à intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço. Ora, o serviço está sendo prestado de maneira deficiente, de maneira irregular. O poder público notifica e diz, olha, regulariza. Ela não atende e não regulariza. Aí cabe caducidade. E por último, quando a concessionária não atender à intimação do poder concedente para, em 180 dias, apresentar documentação relativa à regularidade fiscal no curso da concessão. Acontece algum tipo de problema ali, ou então, enfim, o poder público solicita da empresa concessionária que ela apresente documentação de regularidade fiscal, porque aconteceu alguma intercorrência, por exemplo, e se o poder público solicita, ela passa 180 dias e não apresenta essa documentação relativa à regularidade fiscal, aí cabe caducidade também. Tá bom? Beleza? Parágrafo 2º. A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida de verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa. Muito importante isso aqui, gente. A caducidade, como eu falei lá no início para você, ela não vai ser aplicada de imediato. Ela é aplicada através de um processo administrativo. Esse processo administrativo garante a ampla defesa e ele é adotado, esse processo administrativo, ele é regido por um interventor, que nós vamos falar já já, e ele vai verificar no curso do processo administrativo se de fato essa concessionária praticou aquela ilicitude ou não, praticou aquele inadimplemento ou não. Então, a declaração de caducidade da concessão deve ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo. Não será instaurado o processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária detalhadamente os descumprimentos contratuais referidos no parágrafo 1º.
dando-lhe um prazo para corrigir falhas e transgressões apontadas e para enquadramento. Gente, muito interessante essa disposição aqui também. O que é que ela está nos dizendo? Olha, beleza, a caducidade ela pode ser aplicada, mas para ser aplicada tem que ter um processo administrativo de responsabilização. Ok. Mas antes do poder público instaurar o processo administrativo de inadimplência, antes de instaurar, ele tem que comunicar à concessionária e dar a ela um prazo para resolver o problema. Antes de ingressar com o processo, o poder público comunica e fala, concessionária, prazo de 30 dias para resolver isso daqui, por exemplo. Se ela não resolver, aí o poder público entra com o processo administrativo, tá? Então ele vai comunicar à concessionária detalhadamente quais são os descumprimentos contratuais, dando um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia calculada no decurso do processo. Muito importante isso daqui. Lembra que a gente falou? Quando há caducidade, essa caducidade é declarada por decreto, primeiro ponto. E segundo, não há indenização prévia. O que pode haver uma indenização, essa indenização sendo calculada no decurso do processo. Durante o processo administrativo se calcula a indenização, mas repito, essa indenização não é por perdas e danos, é a indenização dos bens irreversíveis. A indenização de que trata o parágrafo anterior, ele reforça para a gente essa ideia, tá? Ele reforça, diz assim, ó, a indenização de que trata o parágrafo anterior será devida na forma do artigo 36, que é o artigo que trata sobre a reversão, e do contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária. Gente, caducidade houve problema, né? Porque é inadimplemento. Vamos supor que em decorrência desse inadimplemento, além da caducidade, o Estado aplica uma multa. Ou então houve algum tipo de prejuízo causado pela empresa, então o Estado quer buscar um ressarcimento. Quando ele vai pagar a indenização pelos bens irreversíveis, o Estado tem que descontar o valor das multas e do eventual ressarcimento. Então, por exemplo, os bens irreversíveis são naquele valor que a gente conversou de 5 milhões de reais. Bens. Só que o dano junto com a multa, o dano que essa empresa causou, mais a multa que a administração vai aplicar, chega a um valor de 2 milhões de reais, por exemplo. Nesse caso, a indenização que o poder público vai pagar vai ser o valor dos bens menos o valor do lucro. Vamos supor que nesse caso a empresa teve um lucro de 1 milhão de reais, exemplo, tá? Então o valor que o poder concedente vai pagar de indenização para a empresa é o valor dos bens, 5 milhões. 5 milhões menos o lucro que a empresa já teve, 1 milhão. Menos o valor do dano que ela causou e o valor da multa que a administração ia aplicar deu 2 milhões. 5, que é o valor dos bens, menos o valor do lucro que ela teve, menos multa e dano, dá igual a 2 milhões. É o valor que a administração vai indenizá-la. Então essa indenização, ela deve descontar, além do lucro que ela teve, deve descontar também o valor das multas e dos danos causados. Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária. Não importa se essa concessionária, gente, estava devendo a empregado, a outras administrações públicas, estava com dívida comercial, não importa. Essa dívida não vai ser transferida para o poder concedente. É isso que prevê o parágrafo 6º. Artigo 27. A transferência da concessão. Esse artigo 27 é até um pouco deslocado de onde ele está. A gente está no artigo 36, 37, né? Mas eu julgo muito importante a gente ler isso aqui, porque ele também trata de caducidade. Então, é mais uma forma de caducidade, além daquelas que a gente já viu. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implica a caducidade da concessão. Ou seja, o poder não é subconcessão não, tá? Subconcessão vou falar em próximos tópicos com você. Mas aqui não é subconcessão. Aqui é realmente transferência da concessão. A concessão está comigo. Eu sou uma concessionária e essa concessão está comigo. Só que eu vou e faço uma transferência dessa concessão. Quem vai prestar essa concessão hoje não serei mais eu. Lavei minhas mãos. Quem vai prestar a concessão agora, executar, é uma empresa parceira. Eu não tenho mais essa responsabilidade. Então, funciona assim, ó. Poder concedente, concessionária. Aí a concessionária transfere para um terceiro. Para um terceiro aqui, ó. Poder concedente, concessionária e terceiro.
Não é subconcessão, por quê? Porque a subconcessão, vou falar com você, que a concessionária contrata um terceiro, mas ela continua sendo responsável pelo serviço. Existe uma relação jurídica entre ela e o terceiro executa o serviço, mas ela continua sendo a responsável. Aqui não acontece isso, não. Aqui, quando a concessionária passa para o terceiro, nessa transferência, quando a concessionária passa para o terceiro serviço, ela lava as mãos e diz, ó, terceiro, você se vire agora com o poder concedente. Essa é a transferência da concessão. O artigo 27 está dizendo que se a transferência da concessão ou do controle societário da concessionária for transferido sem prévia anuência do poder público, gera caducidade. Tá? Então ou outro caso, até um caso mais simples, ó, transferência do controle societário da concessionária. Não é que eu passei para outra empresa, não. A empresa continua sendo a mesma, mas houve uma mudança do controle societário dessa empresa societária. Tem que ter, dessa concessionária de serviço público, tem que ter a prévia anuência do poder público. Então, se a concessionária quiser mudar o controle societário dessa concessionária, o poder público tem que anuir. E como é que trata essa anuência, professor? Olha só o que ele fala aqui, ó. Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput, o pretendente, a concessionária deve atender às exigências de capacidade técnica. O terceiro aqui, tá? Perdão. Quando ele fala assim, ó, para fins de obtenção de anuência, o pretendente é o terceiro, é a pessoa que vai receber a transferência da concessão de serviço. Então, esse pretendente, ele deve atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço. Isso quer dizer, meus amigos, que esse terceiro que vai estar recebendo também, que vai estar recebendo a transferência do serviço da concessionária, ele tem que provar que tem idoneidade, que tem capacidade técnica. Só assim o poder público vai dar anuência. E também ele vai comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato. O contrato está em vigor. Era o contrato com a concessionária A, mas agora transferiu para a concessionária B. Então a concessionária B vai ter que prometer que vai cumprir todo o contrato direitinho. Mas, repito, a junção dessas duas condições é requisito para se obter a anuência do poder público. Ainda vai ter que ver se o poder público vai anuir ou não. Porque não é vinculado não, tá? O poder público vai analisar se faz ou não a anuência. Se vai fazer anuir ou não. Ok. O artigo 39 diz: o contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente mediante ação judicial. Isso aqui, gente, é justamente o que nós falamos, que é aquela forma de extinção que chama-se rescisão judicial, especialmente intentada para esse fim. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados até decisão judicial transitada em julgados. Muito importante aqui, não existe no contrato administrativo de concessão, não existe aquele instituto, pessoal, da exceção. Não existe aquele instituto da exceção do contrato não cumprido, nem de maneira postergada. Quando a gente fala, meus amigos, quando a gente fala de contrato administrativo regulado, a Lei 14.133, existem algumas situações que o particular pode suspender a prestação de serviço. Por exemplo, o poder público atrasou 2 meses de pagamento. O particular pode parar, suspender a execução do serviço e cobrar judicialmente essa dívida. O poder público mandou suspender o contrato por mais de 3 meses ou mais de 90 dias úteis intercalados. O particular pode suspender a execução. Mas essa exceção do contrato não cumprido, que existe de maneira postergada na Lei 14.133, não vai existir aqui nem de maneira postergada e nem de forma alguma. Não existe no contrato de concessão. A própria lei diz, olha, a administração atrasou. A administração pública praticou alguma irregularidade, está inadimplente a administração? Tá, beleza. Então o particular ele pode entrar com ação judicial para buscar uma rescisão. Mas enquanto a decisão judicial não transitar em julgado, ele tem que prestar o serviço, não pode suspender. Porque aqui é serviço público, amigo. Aqui eu prezo pela continuidade do serviço público. Prezo pela continuidade do serviço. Então, mesmo que eu esteja tendo prejuízo porque a administração está inadimplente em algum termo contratual, mesmo assim, eu tenho que continuar a executar o contrato até que a ação judicial que eu impetrei, até que essa ação tenha uma sentença e essa sentença seja transitada em julgado. A decisão transita em julgado. Então, na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela concessionária
não poderão ser interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitada em julgado. Beleza? Com isso daqui, vamos fazer a nossa questãozinha Sebrasp, questão simples, tá? Diz assim, o Estado da Federação extinguiu a concessão de certo serviço público por motivo de interesse público, gente, já diz muita coisa. Retomando o serviço ainda durante a concessão, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização. Gente, olha os elementos que ele traz. A extinção aconteceu por motivo de interesse público, foi feita pelo Estado da Federação. Então, não é rescisão, porque a rescisão é de iniciativa da concessionária mediante ação judicial. Ele fala que é interesse público, então eu já corto caducidade e anulação. Tanto na caducidade como anulação é questão de legalidade, né? Questão de legalidade. Anulação, ilegalidade originária, caducidade, um inadimplemento no decorrer do contrato. Aí ele traz convalidação e incampação. Convalidação nem é forma de extinção do contrato, gente. Convalidação é quando a gente fala de atos administrativos. É quando eu vou salvar, consertar um ato ilegal. Não é o caso aqui, eu estou falando de contrato de concessão. Sobrou incampação. E a questão, ela traz todas as características corretas da incampação. Ela diz, ó, o Estado, primeiro, foi promovida pelo poder público, motivo de interesse público, nossa, a incampação é interesse público. Tem que ter lei autorizativa específica para isso, perfeito. Tem que ter autorização legislativa para fazer incampação. Na caducidade não precisa, mas já a incampação precisa. E tem que ter prévia indenização. Perfeito. É a incampação o nosso gabarito. Tranquilo, gente? Beleza? Deu para entender bem aqui o nosso conteúdo? Maravilha. Olha, de qualquer modo, se você for com qualquer dúvida aqui na nossa explicação, eu vou deixar à sua disposição o meu Instagram, @profbrunolira. Vai lá, manda sua dúvida e logo que possível eu tô te dando um retorno. Combinado? Valeu demais, um forte abraço, a gente se encontra na próxima aula.